Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos fazer aqui a gravação de mais um vídeo de artes, né? Hoje é sexta-feira, nós temos a nossa aula de artes e a gente vai fazer a gravação desse vídeo trabalhando mais um conteúdo de arte. Já trabalhamos aí alguns conteúdos, né? Claro, a gente vai dar continuidade a essas aulas hoje abordando um novo conteúdo. E a gente vai trabalhar hoje nessa aula, né, um tema que é bem conhecido da nossa região, que é a xilogravura, né? A xilogravura, para quem não sabe, é uma técnica empregada principalmente para colocar aqueles poemas de cordel, literatura de cordel, que são aqueles livrinhos que são vendidos aí nas feiras, né, em algumas livrarias. Inclusive aqui no Iguatu tem uma barraquinha ali no abrigo metálico que vende esse tipo de literatura que é a literatura de cordel. Pois bem, a xilogravura, né, é uma técnica de gravação que usa a madeira como matriz, ou seja, você grava na madeira para depois, claro, passar para o papel. Vocês estão vendo aí, tem aí um desenho, né? Aliás, tem uma ilustração de como é mais ou menos que se realiza essa técnica. Com auxílio de instrumentos cortantes, que é chamado de goivas, né? São feitos incisões, como se fossem furos na madeira, né? De modo a obter uma espécie de carimbo. Portanto, o desenho tem que ser feito invertido para que a parte que receberá a tinta seja o que está em relevo. Aí, falando um pouquinho nessa aí, é uma fonte do Wikipedia. Vamos adiante falando um pouquinho mais sobre a linologravura, né? Que é o princípio da xilogravura, contudo, né? Não é feito em madeira. A matriz, ou local onde se aplica, é o linóleo, que é um material criado no século XIX para ser usado como revestimento de piso, que é uma espécie de massa, né? Tem uma estrutura mais macia e simples de cravar, claro, né? Que não é dura, não é como é que diz? Duro, difícil de cavar como a madeira. Porém, não tem a textura da madeira que pode ser desejada dependendo do tipo de imagem que você irá trabalhar. Aí falando um pouquinho da lineologravura, né, que é uma outra técnica criada só que em forma numa espécie de massa aí, né, para poder fazer também essa técnica aí da xilogravura. Só que o nome é outro, né? Então aí você já ouviu falar, claro que eu falei agora, né, no início da aula do vídeo, você já ouviu falar de literatura de cordel? Com certeza todos nós já ouvimos falar de literatura de cordel, né? Mas vamos lá, o cordel é um tipo de literatura que é considerado patrimônio material do Brasil pelo IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né? Segundo esse instituto, a literatura de cordel refere-se não apenas ao gênero literário, mas também a um veículo de comunicação, ofício e meio de sobrevivência para inúmeros cordelistas. Inserido na cultura nacional em fins do século XIX, o cordel é o elemento constituinte da diversidade cultural brasileira, com contribuições das culturas africanas, indígenas, europeia e árabe, conjugando aí tradições da oralidade, da poesia e das narrativas em prosa. O bem cultural se constitui como relevante forma de expressão da nossa sociedade. Seu desenvolvimento associado às narrativas orais, à cantoria, ao repente, à embolada, à glosa e à declamação, ensejou a grande popularidade do gênero devido à estrutura dos poemas que possibilita uma fácil memorização dos versos, né? São impressos com texto poético escrito em rimas, muitas vezes baseados em histórias oral ou em história oral. Geralmente, né, são ilustrados com xilogravura, que é a técnica feita na madeira, ou lineologravura, né, que é aquela outra técnica que é feita em uma espécie de massa, de textura, né? Vamos aí mais um pouquinho, né? Adiante aí mais um pouquinho. Tem aí uns exemplos aí da literatura de cordel, como você está vendo aí, cordel de vidro. Essa forma como eles eram pendurados nas feiras, vocês estão vendo aí que eles estão presos por um pregador a um barbante, né, pregador de roupa a um barbante,
Por isso daí o nome literatura de cordel, que seja era pendurada em cordões, né? Vamos passar aqui mais adiante e ver o que é que nós temos aí, né? Temos aí um exemplo, né, de uma xilogravura, de uma ilustração, principalmente, né, da capa de um cordel. Aqui não tem xilogravura de Holanda Carvalho, não tem dizendo aí de que cordel ou qual cordel foi utilizado essa ilustração em xilogravura. E é só isso, pessoal, dizendo aí que vou mandar atividade, né? Vou mandar atividade para todos vocês e espero que todos fiquem bem. Um bom final de semana e boa aula para todos. Aproveitem bem aí os vídeos, né? Veja, reveja, procure outras fontes para poder vocês ficarem informados, ter mais um conhecimento sobre não só a xilogravura e a oleogravura, né, mas também linoleogravura, mas também como a literatura de cordel. Abraço, até o nosso próximo encontro.